Oi, 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 pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, eu espero que vocês estejam muito bem também. Bom, eu vou tentar aqui falar um pouco mais alto porque parece que os vídeos estão com áudio muito baixo, né? Que eu acabo falando bem baixinho e aí fica ruim pra vocês, né, ouvirem. Então, vamos lá. E também tem o barulho do ar, o barulho do ventilador que tá ligado pra puxar pra puxar o vento gelado, ai, ai. Senão não aguento de calor. Tá. Então, olha, eu vou tentar fazer tudo no mesmo vídeo, tá? Tem um monte de coisa aqui, ó. Eu acho que ele vai ficar longo, mas eu vou tentar pôr tudo no mesmo vídeo. Se eu não conseguir, daí eu quebro e coloco em dois, tá? Paciência, pessoal, é assim. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou falar aqui primeiro, né? Eu vou falar primeiro desse aqui, e eu não vou dar nome, tá? Eu optei por não dar nome. É o seguinte, tem uma emissora de televisão que tem, obviamente que tem sempre mais de um, né? Mais de um. Esquece, o que vocês estão vendo aqui nesse papel, você esquece, tá? Isso aqui já foi, ó. Não fica lendo aqui não, tá? É que eu tô olhando pro lado de cá e eu, como eu não quero dar o nome, eu tô pondo pra cá. Então, volta. Tem uma emissora de televisão que tem dois. Eu não consegui ver exatamente qual dos dois que vai ter um problema de saúde bem grave, tá? E, e vai desencarnar, tá? Então é aquela história, né? Oração, que a gente gosta, né? Essas mortes assim deles acaba desestabilizando a emissora, né? A gente também não quer que ninguém sofra, tá? É uma doença que tá mascarada, essa pessoa não imagina que tá com ela e vai achar que é uma coisa e na verdade é uma outra doença, tá? E tem um risco de morte para ele, certo? E eu não vou falar quem e nem a emissora, tá? Não tem nada a ver com o Silvio Santos, já falo de antemão, tá? Não tem nada a ver com isso. Agora aqui, vamos lá. Eu já falei, né, do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que voltou a se repetir nas cartas, né, que tem que ter um cuidado maior. A gente tá vendo aí o que tá acontecendo, né, que na verdade eu devia ter soltado os vídeos bem antes, eu não soltei. Então fica atrasado, né? Mas tá valendo porque continua o risco, né? Porque assim, Minas Gerais, por questão kármica de limpeza mesmo, né? Então tem que dar essa. Tem que acontecer as coisas que estão acontecendo, porque é uma limpeza do próprio solo, da própria natureza ali. E também questão kármica, né? Por causa das pessoas que reencarnaram em Minas, tá? Daí vocês têm que. Eu não vou entrar nesse mérito nem em nada das almas que estão encarnadas ali, né? Porque não vejo necessidade aqui, tá? O Rio é por causa da extrema violência e por conta das coisas que acontecem lá, a dinâmica do Rio, né? Então precisa ali uma limpeza mesmo, mas ali tem que ser uma coisa bem mais como fala, mais certeira, mais profunda, né? Então tem um risco gigante para o Rio de Janeiro de alguma coisa com água ali, tá? Não sei exatamente onde nem nada, não vi, tá? Só vi que tem alguma coisa para acontecer no Rio, então as pessoas do Rio tomem cuidado com praia, mar, né? Montanha, esse tipo de coisa. E as demais vamos fazer as orações, né? Por isso que eu falo para vocês, orem pelo planeta, né? Porque já tá numa condição assim que espalhou para todo lado, tá? Bom, no Brasil, o que saiu aqui é o que é óbvio, já está acontecendo, que vocês já estão sabendo, mas que se repete, né? Porque a gente vai tirando. Quando não é por visão, vidência, que é diferente, né? Que daí é um acidente específico, as cartas vão mostrando aquela limpeza kármica, do que tá, dos acidentes que vão acontecendo, das mortes, da violência, tal, 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 e aí vão acontecendo as limpezas kármicas, tá? O que eu vi é que tem algum risco ligado a embarcações, tá? Então, é um desencarne, tá? Desculpa. É um desencarne por embarcação. É difícil de compreender isso aqui, tá? Eu fico pensando o que, né?
batida, um navio que afunda, uma batida, uma embarcação. Eu sei que tem alguma coisa muito forte para acontecer nesse sentido, tá? Daí veio de novo a carta da comunicação, né, dos desencarnes de alguém da comunicação, que é o que repete lá que eu vi de uma emissora, tá? São os proprietários, sócios proprietários, tá? Às vezes o cara é só sócio, ele não é exatamente o dono ali que responde, mas ele também tem uma parte na empresa, né, na emissora. Então, de novo sai alguém da comunicação, e ele tem o papel também de comunicador, tá? Então, eu não sei exatamente quem é. Que mais? Que mais? Tá. Vai ter uma morte. Esse aqui eu acho que ela já se cumpriu. Eu não tenho certeza. Porque eu não tô acompanhando. Mas eu vou depois olhar. Mas de qualquer maneira eu vou deixar registrado aqui, tá? Eu vi uma morte de uma criança, tá? E a mãe, eu não sei, ela vai sofrer alguns problemas por conta dessa morte. Eu não sei exatamente o que é. Se ela tem alguma responsabilidade, se está envolvida ali no meio, ou se ela fez alguma coisa, não sei, tá? Mas a gente vai ver, isso é uma notícia que sai, então por isso que eu tô falando, certo? Porque isso acontece toda hora, infelizmente, né? Mas é que como ganha a mídia, então a gente vai e fala, né? E isso, quando por exemplo, por que os espíritos mostram esse tipo de coisa? Pra que sirva de exemplo, para que ocorram modificações na sociedade, entende? Não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, por isso que essas coisas ficam evidenciadas. Algumas pessoas vêm com essa função, entende? Como foi a morte da menina que acabou sendo jogada depois, né, no prédio, né? Acho que todo mundo sabe essa história, eu não vou repetir, a mãe tá falando sobre isso toda hora, né, nesse momento, por exemplo. Então, essas mortes são para isso, para haver uma modificação, para as pessoas analisarem a conduta delas com as crianças, com os filhos, ou com os outros também, né, com as pessoas mais adultas. Entenderam? Então, por isso que mostra. Então, tá aí. Deixa eu ver. Tá. Aí mostra que alguém do poder, tá? Repete a mesma coisa. É alguém do poder que tomou uma decisão muito ruim, tá? Ele fez uma aliança com alguém, alguém não, com alguns líderes, né? Não foi só um, não. E que vai trazer muito problema para o Brasil, tá? Então, e aí o Brasil, que já não tá muito bem das pernas, vai sofrer mais um pouquinho, certo? Depois vai acontecer uma coisa, uma fofocaiada, um diz que me diz, que vai acabar trazendo, vai revelando alguns segredos que, para eles, para essas pessoas que estão envolvidas, não é segredo nunca, né? Agora, para nós, réis mortais, era um segredo. E eles não queriam exatamente que a gente soubesse, mas tanta fofoca que foi feita, tanta coisa, que alguém abriu a boca, vai abrir a boca, né? E aí vai acabar que isso vai se espalhar. E a gente vai ficar, que isso, né? Com o que tem a ver, eu não sei, tá? Deixa eu ver. Aí vai ter um homem, eu não sei que homem é esse, ele vai passar por um problema bastante grave, um momento muito difícil. E aí a mídia vai começar a falar sobre esse assunto. Ele vai ganhar bastante destaque, tá? Por conta desse problema aí que eu também não vi qual é, certo? Vamos lá. Agora a gente vem para aí as visões, as audições e premonições, umas coisas mais intensas aí, certo? Primeira coisa, o início da guerra, tá? Aí a gente vai falar, mas já começou. Sim, mas ela ainda não tinha ganho mais espaço, né? Agora ela ganha mais espaço, quer dizer que ela vai se espalhando um pouco mais. E cada vez ela vai intensificando e aumentando mais. Então são mais países envolvidos nessa guerra, tá? Pelo que a evidência mostra, então é Rússia. A Rússia faz um primeiro ataque, tá? Não sei em que país, não sei de que maneira. Ela vai atacar alguém de uma maneira um pouco mais forte assim. E daí é que os Estados Unidos e o Japão vão precisar se envolver. Por isso que fala, por isso que mostrou aqui, tá? Lógico que a terceira guerra já tá aí, tá todo mundo, tá acontecendo o tempo todo, mas agora já envolve já os Estados Unidos e o Japão de uma maneira mais incisiva, tá? Depois eu vi não, é um aviso, esse aqui foi um aviso, um sopro, tá? De um dos espíritos que fala que tem uma tragédia para acontecer no Brasil de grandes proporções, certo? Tá ligado à natureza, mas uma coisa gigantesca, não é assim pouca coisa. Não que eu tô dizendo que o que está acontecendo até agora não seja.
é muito triste. Mas essa vai ser bem pior, tá? E aí também tá ligada àquela limpeza e tal, né? Depois, ai meu Deus, eu tenho umas coisas que eu nem sei se eu devo falar, mas eu vou falar, tá? Tem uma, um aviso de que tem uma queda de um asteroide pra acontecer, tá? Na Europa. E aí vai ser ali na região de Portugal e Espanha, mais ou menos por ali, tá? Ele vai cair em cima de um. O que eu vi é um. Que eu vi a imagem, né? Eu vi a imagem, eu nem sabia que era, tá? Eu vi uma bola, um troço estranho pra caramba, muito grande, caindo bem rápido assim. E aí eu vi cair em cima de um morro ou de um vulcão e não consigo te dizer exatamente o que era aquilo, tá? Ele cai, ele caiu bem em cima e aí eu vi essa montanha desmoronando assim, porque tem terra, muita terra. Então por isso que eu falo que é um morro ou um vulcão, alguma coisa assim, porque é marrom, escuro, aí desmorona tudo aquilo, tá? E e aí vão ter outras consequências. Eu não vi o restante. Eu sei que esse morro vai despencando, vai desmanchando e ele vai em direção a uma água. Eu vi uma água ali, tá? Se é lago, se é mar, o que é aquilo eu não sei, tá? E aí, uma das coisas que o Espírito falou foi que vai antecipar a queda do asteroide, tá? Essa queda de asteroide, a NASA, por exemplo, ela já faz como fala, meu Deus do céu, esse monitoramento de vários deles que estão ali, tá? E que pode ser que um dia aconteça. Então a NASA fica ali sempre espiando eles, monitorando, né? Fazendo os cálculos deles e tal. Então, por hora que eu pesquisei, é que eles falam que não tem nenhum risco, tá? Mas a espiritualidade já fala que não, que vai antecipar e ele cai sim. Não sei. Vamos aguardar, né? E a gente reza para não acontecer. Tá? Falou sobre o Papa Francisco, que tem alguma coisa ali na barriga, tá? Alguma coisa que ele precisa tomar um pouco mais de cuidado do Papa, né? Que mais? Aí falou sobre uma morte coletiva de milhões de pessoas por causa de um mega terremoto no Pacífico, tá? E aí fala que vai causar o maior tsunami que já aconteceu no planeta. Meio pesado isso, né? Eu vou pôr, gente, olha, eu vou pôr, porque a gente não deve duvidar da espiritualidade, sabe? Uma coisa que eu não faço é duvidar e nem brincar. Então, é lógico que a gente olha pra isso e fala, será? Então, eu vou pôr, eu vou falar sobre o assunto, porque eles passam, então eu vou passar, tá? Bom, aí vai ter esse tsunami, milhares de pessoas vão morrer, e ele disse o seguinte: alguns países serão mais afetados que outros, muitos deles serão, tá? Mas esses países que eles falaram são os países que serão mais afetados. Então, Japão, Austrália, Indonésia, Ilha Fiji, né? Não sei. Áustria, Papua Nova Guiné, Filipinas e Brasil. O mundo inteiro vai ser afetado por esse, por esse, por esse tremor, tá? Porque é um terremoto gigante que vai desencadear um tsunami. E isso, todos, tudo isso que aconteceu vai desencadear outros fenômenos da natureza que vai afetar todo o planeta. Não sei. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção é que conforme foi falando para mim os países, eu comecei a estranhar. Eu falei, mas o que o Japão tem a ver com a Áustria? Né? Aonde está a Áustria? Gente, assim, eu gosto de geografia, eu adoro ver o mapa, tudo, mas eu não sabia nem onde estava a Áustria, né? A Papua Nova Guiné, onde está isso? Aí eu fiquei tudo, eu tive visão, né, a premonição, tudo. Aí eu abri o computador e falei, não, eu quero ver onde é. Se vocês quiserem abrir, abre e vai olhando onde estão. Ali onde eles estão é o famoso Círculo de Fogo. É onde acontecem os maiores fenômenos, tipo terremoto, enfim, tem um porquê. E aonde vai dar o tsunami,
as ondas e toda a vibração que vai acontecer por causa desse tremor afeta toda essa área do planeta, do globo, desses países, exatamente nesses países, entendeu? Eu fiquei tão impressionada assim que eu falei, nossa, não é possível. Eu até comentei com umas duas pessoas assim, eu falei, gente, eu fiquei muito impressionada. Essa ilha Fiji, que eu nem sabia, aqui perto do Japão, lá embaixo, sei lá. Eu fiquei, bom, enfim, tá, fez todo sentido depois que eu montei e olhei no computador. Eu falei, nossa, sei lá. Vamos lá. Por isso que eu não duvido deles, né? Bom, o que mais? Aí, um desses espíritos pediu pra gente fazer uma... Fazer não. Pra que a gente entre em oração constante pelo planeta. Porque agora a figura do anticristo se apresenta. E, segundo eles, nos próximos dias. Ninguém vai perceber quem é. E que a gente tenha cuidado. Como que a gente vai ter cuidado se a gente não sabe nem quem é, né? Mas, enfim, a gente deve se precaver com essas grandes maravilhas que se apresentarão pra gente, sabe? É bom a gente ficar bem atento. Que provavelmente vai vir com aquela cara de anjinho, né? Como sempre. Bom, próxima. Um acidente nuclear muito grave. Não sei país, não sei nada, tá? Só sei que vai ter um acidente nuclear muito grave. O Lula fala que o câncer dele volta. Mostrou a morte do presidente dos Estados Unidos, tá? Não sei se eu vou poder falar o nome dele aqui. Ele tá em exercício agora, esse presidente, tá? Bom, também para prever muito a morte dele, também não precisa ser muito bidu, né? Vamos dizer que ele já, tadinho, ele já tá idoso, né? Mas ele poderia viver até 120 anos, 110, 105, sei lá, né? Então, tá aí. O que mais? Eles falam, aí eu não sei, vou falar. As almas que vão desencarnar no Brasil vão ser contabilizadas ao todo em 500 mil de pessoas, tá? Do começo daquela doença que todo mundo usou máscara, sabe? Que a gente ficou confinado, aquilo lá. Então, vai contar até a queda do tal do asteroide. 500 mil, tá? Bom, agora, eu não sei se eu gravei isso em algum outro vídeo ou não, mas eu já tinha falado sobre a migração das pessoas de um país para o outro. A migração, mas não é uma migração, porque migração de pessoas de um país para o outro tem todo o tempo inteiro. Tem uma guerra ali ou aqui, começa a dar problema, lá vão aquelas migrações. Mas agora um movimento de migração tende a ser assim exponencialmente maior. Coisas que vão chamar a atenção e que vai começar a sair na mídia. Então, tipo assim, muito barco cheio de gente em cima desses barcos no mar. Muita gente em aviões. Muita gente de tudo que é jeito, entendeu? Migrando a pé, de avião, invadindo um ou outro país, entendeu? As pessoas são simplesmente desesperadas. Primeiro, fome, muita doença, guerra. Tudo isso que vai começar a acontecer nas mudanças vão começar a assustar essas pessoas e elas vão começar a fugir. Mas não é assim um movimento de imigração com um barquinho, um avião. Não, é muito. Tanto que vai chamar muita atenção, vai começar a sair na mídia e o que vai acontecer é que os líderes dos países que não querem porque eles têm um limite para receber essas pessoas, eles não vão mais conseguir controlar. Essas pessoas vão ser em como falar, uma quantidade de número tão grande que vai ser impossível impedir que elas façam isso. Então, vamos supor, você tem um controle como chama, de imigração no seu país, por exemplo, o Brasil não tem muito, né, mas vamos combinar. Mas tá, tem, os Estados Unidos tem, o Japão tem, eu acho que muitos outros países têm também. Só que eles não vão mais conseguir fazer esse controle, porque as pessoas vão simplesmente chegar aos montes, entendeu? Então elas vão sair dos países mais pobres, que tem mais doença, que tenham guerra, elas simplesmente vão abandonar o país e vão para outros, entendeu? Então vocês vão ver assim de monte. É impressionante a situação. Bom, tá, o que mais aqui? Aí mais um acidente de avião, como disse, vai acontecer. Eu disse, todo mundo vai falar o tempo inteiro sobre isso. Não é nenhuma novidade. Que muitos aviões vão cair, né? Pois é.
Aí eu vi um específico que tem, além do outro que eu já tinha visto, eu vi esse com 900 pessoas mortas, tá? E esse acidente, segundo mostra os espíritos, é entre o Alabama e Tucson, tá? Estados Unidos, pessoal, certo? É um avião de grande porte. Eu não sei dizer se é um avião comercial, ou seja, um avião de voo normal, sabe? É pessoal que vai, entra no avião para ir para outro país ou passear, sei lá, não. Então, não sei se é um avião assim ou não, ou se é outra coisa, né? Com uma coisa meio vaga ali. Mas eu sei que são 900 pessoas que vão morrer. Contando com quem tá no avião e quem tá em solo, certo? Então ele cai entre o Alabama e Tucson. É isso. Eu vi também um fogo no mar, tá? Eu só vejo, a parte que eu vi é no meio de um oceano assim, tá? Eu vi, é como o fogo é como se o fogo estivesse saindo dentro da água. Não sei explicar isso. Porque não consigo ver em volta nada, nenhum barco, dentro do fogo também não vejo nada assim. Simplesmente tem fogo no meio do lado nada. Mas muito grande a área desse incêndio, tá? E fica pegando fogo. É o que eu vejo, o fogo no meio do mar. Não sei dizer o que é isso. Tá, o que mais? Eu vi o vazamento de petróleo de um navio chinês, tá? Um grande vazamento. A mídia vai falar sobre isso também. Oh, meu Deus. Meu, é muita coisa. E, ó, isso que eu tô falando pra vocês aqui, gente, vem em frações de segundo, é, uma atrás da outra. Eu tenho que fechar o olho e ir anotando de qualquer jeito a letra horrorosa, depois eu tenho que ficar decifrando a minha própria letra, tá? E é uma atrás da outra, por isso que elas são assim, tá? Vocês estão vendo que como fala? Um assunto em cima do outro, assim. É assim mesmo, tá? E vamos lá. O próximo que eu vi é do Japão, que ele começa a afundar. Lentamente, era antes, né? Agora ele vai começar a acelerar, então ele vai afundando, afundando, afundando. Só que como é que vai ser esse afundamento do Japão? O que eu imaginei, porque assim, eu já sei que o Japão vai afundar faz muitos anos, tá? Uma pessoa me contou, eu era titica. Uma hora eu falo sobre isso. Quem são essas pessoas que eu convivo desde pequena? O que eu sabia é que o Japão ia afundar. Fato, o Japão também sabe disso. Tanto que eles vão tomando ações para isso, para evitar. Então eles vão construindo cada vez mais para cima. Eles vão aterrando. Sabe aquela pessoa que está se afogando e ela vai tentando respirar? E ela vai se agarrando onde dá? É o Japão. É isso aí. Só que o que aconteceu? Agora eu vi o afundamento dele acelerado. O espírito que estava passando as informações, um deles falou que o Japão ia afundar, só que isso ia ser acelerado. E o que eu vi? Eu vi a imagem do solo do Japão, só o solo, virando. Vocês conhecem um queijo que é cheio de buraco? Uns buracos redondos assim? Ele é todo furado, esse queijo inteiro. Aliás, delicioso. É o Japão. Ele vai começar a abrir cratera em tudo que é canto. Ele vai afundando, ele vai abrindo, ele vai rachando e a água vai penetrando por embaixo dele. É isso que eu vi, tá? Então, em vez de ele demorar 100 anos, isso vai diminuir esse tempo. Então, eu não sei o que nós vamos fazer. E nem o que o Japão vai fazer. Oração, pessoal. Orem pelos japinhas, coitados. Vamos lá. Próximo aqui. A China. A China vai ser atacada por trás. O que quer dizer por trás? Literalmente vai ser traída por um dos aliados dela. Pasmem, né? Pois é. Quem trai é traído, né? Sem palavras. Não preciso nem falar mais nada, né? A Rússia vai desmoronar. E ela vai ser dominada. Tá? O que é uma surpresa. Pra mim, pelo menos, é. A Rússia desmoronando, a Rússia caindo, a Rússia sendo dominada por alguém. Nossa. Mas vai ser pro bem dela, tá? Ela vai ficar bem depois. Bem depois. Bem depois. Vai sair desse controle dela aí. O que mais? A Europa vai sofrer um golpe. Não sei o que isso quer dizer.
não faço ideia, tá? Mas é a Europa como um todo. A grande verdade, que verdade é essa, eu não faço ideia, vai aparecer sobre tudo, todos esses assuntos que a gente desconhece, né? Todas essas mentiradas que ficam falando pra gente aí, ó. A verdade vai aparecer. Aguardemos, pessoal. Depois vem da China. Vai todo mundo falar sobre isso. Vem da China uma doença que causa uma alergia, que vai afetar a garganta e a fala das pessoas. Vai ter a repetição do que aconteceu anteriormente. Muitas mortes, tá? Muito sofrimento. E também mostra alguma coisa ligada à barriga. Uma doença que pode afetar a barriga e pode afetar o coração. Certo? Tá ligado à China. Pelo menos é isso que tá lá. E aí fala que essa é a lei do retorno agindo. Eu fiquei muda, fiquei quieta, ouvindo. Eu gravei um vídeo, já soltei, tá no coisa sobre as pessoas que são ruins, más, fazem a maldade e que elas só ficam bem, né? E aí o que os espíritos explicaram. Então aí você recebe uma mensagem sobre isso aqui, que a lei do retorno está agindo. A gente não precisa, né, ser muito esperto para imaginar que é a maldade voltando, né? Para quem praticou. Tá, beleza. Tá. Não, ainda falando sobre a China, né? É um corte. Aí eu tirei o baralho porque eu fiquei curiosa. Então, o que mostra no baralho é o seguinte: é um corte violento para que ele aprenda, para que a nação e os líderes chineses aprendam a lição para evoluir, né? Porque parece que eles não estão muito preocupados com essa evolução. Então, ele vai sofrer as consequências dos seus atos e vem esse corte aí para mostrar para ele que ele vai ter que sambar miudinho. Sei lá. O que mais? Aí mostra a figura do Bolsonaro, tá? Que eu até também tirei o baralho para ver. Aproveitei, já que estamos ali, né? Recebendo mensagem. Aí depois que tudo acabou, as visões, as mensagens, eu fui e tirei. A única coisa que eu tenho para falar para as pessoas é que ele é protegido por Deus. Ele tem uma proteção imensa da espiritualidade, do anjo de guarda dele, dos anjos de Deus. Bolsonaro tem uma missão para cumprir. Ninguém está falando aqui que é um santo, não é isso que estão falando. Ele tem uma missão para cumprir. Ele veio predestinado, ele sabe do que ele tem que fazer, ele sabe, ele tem consciência das pessoas, muita gente já avisou ele, de todas as religiões, de tudo que é jeito, e ele está ciente, tá? Ele já disse isso. Ele sabe da missão dele, ele sabe o que ele tem que fazer, e ele sabe que ele tem que fazer do jeito certo, da melhor maneira possível. Então ele é consciente. Quiçá, eu não duvido que ele volte ao poder, tá? Por quê? Porque ele precisa cumprir essa missão. E ele veio, como é que fala? Com muita vontade de cumprir isso. Então, se ele fizer cumprir a missão dele com honra, de uma maneira honesta e correta, ele só vai crescer. E só vai fazer bem à nação brasileira. Mas aí é consciência dele, ele que tem que ver o que vai fazer, tá? Mas que tá bem protegido em todos os âmbitos, ele está. O que mais? Agora eu vou falar um negócio aqui que, olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi isso aqui, eu falei, ai, gente, não pode ser. Isso aqui, tá, sabe o que ficou me parecendo? Aquele povo que gosta de fazer uma teoria da conspiração à toa. Sabe, que gosta de um escândalozinho, de ficar falando barbaridade sem saber. Ou de inventar. Mas, olha, eu vou falar e vamos esperar, vamos aguardar e vamos prestar atenção para ver, eu não sei, tá? A gente vai falar do Elon Musk, né? O que aconteceu? O que eu vi? Tá, eu anotei aqui. É algo obscuro, tá? Algum planejamento, ele vai tomar uma ação, ele já tomou, ele já fez, porque quando eu vi isso aqui, ele não tinha feito ainda. Ele tinha dado start, mas ele não tinha praticado o troço. Já foi.
Ele já fez, tá? É uma coisa que ele vai fazer que é uma coisa obscura, tá? Tem muita má intenção aí. Ele não é nenhum santinho, não. Ele não é amiguinho de ninguém, não. Tá? Engana-se quem acha que porque ele fica com aquela palhaçada dele lá de vamos aqui. Não é, não. Cara, não tem boa intenção. É o que tá falando aqui, tá? Não sou eu. Eu não acho nada. Quem tá falando são os espíritos, né? Então eu vou passar. E que não vai se mostrar, tá? Não vai ficar claro totalmente, mas vai dar uma, como chama? A gente vai perceber se a gente prestar atenção, só que não vai ficar totalmente claro, não. E ele cria alguma coisa que eu não sei o que é, tá? Mais ou menos eu imagino, mas e que tem segundas intenções, tá? Ele cria, o mundo inteiro fica babando, achando lindo, só que ele criou uma coisa com uma segunda intenção, porque ele vai ser pago para isso, né? E aí o que essa criação dele vai escravizar e oprimir as pessoas. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Prestem atenção, aliás, vocês prestem atenção em tudo que eu falei no vídeo inteiro. Presta atenção no que eu tô falando. A criação dele é obscura, tem segunda intenção, não vai ficar totalmente clara para ninguém, tá? E ela vai escravizar e oprimir as pessoas. Vocês não duvidem disso, tá? A espiritualidade pede que a gente seja esperto, astuto, tá? Antes de se empolgar com a novidade dele. Tem que observar. Ele lança a ideia, todas as ideias dele, todas, tudo que ele vier fazer daqui para frente é tudo muito perigoso, tá? Aí tem que refletir e tem que ter cuidado com qualquer coisa que for para você aderir, você comprar, você achar que ai, nossa, que maravilha, tem que tomar cuidado. Lembra, escravizar as pessoas e oprimir. Primeiro escraviza, primeiro encanta, depois escraviza e depois oprime. Aí você já tá na mão dele e acabou, tá? É isso. Então vamos ter cuidado, tá bom? Eu teria cuidado com tudo. Credo, que dias, não? Tá. Aí, ó, vamos lá. Mostra o Putin de novo. Há uma estagnação, tá? Com relação a ele, ao campo de ação dele, certo? Ele segue numa viagem para buscar uma aliança, para estruturar os planos que ele tem naquela cabeça dele lá. Aquela maluquice que tem, aqueles miolos dele lá. E aí ele vai ter sucesso nessa negociação. Só que ele vai usar, obviamente, não me surpreende que ele vai usar isso para fazer coisas ruins, tá? Daí, o que acontece? Que lá mais pra frente, um pouquinho pra frente, aliás, só um pouquinho, tá, gente? Não vai ser anos, não. Ele vai colher o que ele plantou. Então, tudo o que esse homem plantou, ele vai colher. De bom e de ruim, tá? Porque também ele não é só ruindade ou só bondade, tá? Ninguém é, na verdade. Todo mundo tem os dois ali. É que ele tende ao pior, né? Digamos 90%. Tá, isso é coisa minha, deixa pra lá. É isso. Aí fala que ele é uma pessoa ruim, astuto, tá? E que ele tem má intenção em tudo que ele faz. Beleza. Ó, e de novo Lula no baralho. Aqui é baralho, tá? Aqui não é espiritualidade. A espiritualidade nem toca no nome dele. Não sei porquê. Mas o baralho todo fala. Então aí, as ideias dele são obscuras, certo? E ele é esperto. O bicho é esperto. Como diz uma pessoa do rádio, o Emílio, né? É o Emílio que fala, não sei. Eu acho tão engraçado ele falar, e às vezes eu ouço. Ele fala que ele chama ele de calango. E ele é calango mesmo, o bicho esperto, danado, sacudido ele. Aí é o seguinte, as ideias obscuras do bonitão vai causar sofrimento, decepção, porque ele sai em busca de realizar as ideias dele, que são péssimas, bem obscuras, né, com segundas intenções sempre, porque ele faz nada, ele não dá ponto sem nó, né? E aí a espiritualidade fala o seguinte, aí no caso quando você puxa, né, ele não tá agindo como ele deveria. Apesar de ter consciência total de tudo isso, ele não tá nem aí.
segundo ele fala, eu vejo ele falando, eu não ligo, eu não estou nem aí pra isso aí. E ele vai fazer aquilo que ele quer, tá? Que é pra isso que ele acha que ele nasceu. Então, bem, né? Fazer o quê? Bom, aí vem uma outra aqui, que eu achei curioso isso aqui. Fala sobre religiões no mundo, tá? Que elas vão formar uma grande aliança entre elas, tá? E o começo vai ser dado pelo Papa. Ele que vai lançar a ideia e ele semeia pelo mundo. Olha que interessante isso aqui. Figuras de poder religioso com más intenções. E aí, então, peraí, deixa eu explicar isso aqui. É porque assim, vai ter que ter uma mudança, tá? Então, ao mesmo tempo, gente, não sou eu que tô falando isso não, tá? Presta atenção, hein? São eles, são os espíritos, os mentores, eles que falam. As figuras de poder religioso têm más intenções, tá? Então é necessário que haja uma mudança. E olha que curioso. Apesar desse senhor Papa estar meio que um pé nessa maldade aí, nessa coisa, nessa intenção meio esquisita, ele mesmo lança essa ideia pelo mundo, essa mudança. Sei lá. É uma mudança de tudo que a gente tem até agora, tá? Vai ter um corte muito brusco, provavelmente uma uma briga política também, porque a religião e a política tá envolvida, viu? Infelizmente tá, estão. Só que essa quebra, esse corte, ela vai ensinar umas coisinhas a esses líderes religiosos, tá? E aí vai nascer então essa nova ideia sobre religião e aí vai chegar então a paz, tá? E aí eles vão, aí fala, né, uma revelação sobre parceria entre as religiões. Aí o que eu diria aqui? Tem que tomar um pouco de cuidado. Eu recebi isso aqui, mas eu diria que tem que tomar um pouco de cuidado porque tem muita gente que começa com esse negócio de vamos unir as religiões, só que a intenção delas é outra. Então tem que abrir bem o zoinho, tá? Mas cuidado aí com esses pastores, esses bonitos aí, esses pede dinheiro aí. Abre uma igreja pra pedir dinheiro, gente. Para, né? Abre templo religioso em nome de sei lá quem e fica pedindo dinheiro. Aí você vai falar pra mim que não é pra eles? Sei lá. Tem que abrir os olhinhos, tá? E não precisa nem pedir dinheiro, na verdade, tá? Tem umas aí que a gente tem que abrir bem o olho, viu? E fazer muito oba-oba com religião eu acho bem perigoso. Mas enfim, isso é uma coisa que eu acho, né? A espiritualidade também acena pra isso. Mas. Então, vocês que têm olhinhos bons, que gostam, que por acaso frequentam, né? Ou seguem alguém assim, abre o olhinho, né? Presta atenção, tá? E outra coisa, apesar de mentor ser. Eu queria falar isso que é bem importante, tá bom? Apesar de os mentores serem bem assim. Quando eles têm evolução, né? Quando são mentores bons, assim. Aliás, mentor todos são. Quando não é, porque você pode desconfiar que não é mentor. Aí, por que eu tô falando isso mesmo? Tanta informação. Ah, sei lá, eu esqueci o que eu ia falar. Era importantíssimo. Ah, não sei. Não sei, gente, por que eu ia falar isso? Sei lá. Ah, os mentores, quando eles vão passar aliás, que passam esse tipo de mensagem, que vão fazer os alertas, ou que eles estão interessados na evolução, eles sempre falam pra nós, né, que a vaidade é o começo do fim. A vaidade ligada a tudo, tá? Não é essa vaidade que vocês estão pensando de ficar passando batom ou outra coisa, não. Não é isso aí, isso aí não tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí você está cuidando do seu corpo, do seu espírito. Essa vaidade você deve ter, você tem que cuidar mesmo. A vaidade é outra coisa. É quando você começa a achar que você é maior do que você é. É quando você começa a achar que você tem mais poder do que você tem de verdade, né? Você se perde achando que porque tem a espiritualidade ali, você
tem mais poder ou você é mais importante e na verdade você não é. E o mentor sempre é muito, ele é muito claro, calmo, amoroso, amistoso. Eu desconheço um mentor que tenha um bom grau de evolução, que seja barulhento, grosseiro. Desconheço. Eu sei que eles são sempre muito, assim, muito calmos, muito amorosos, eles são muito assertivos. E uma coisa que eu não sei quem é o meu mentor. Ele não me deu o nome. E aí eu busquei saber por quê. Estudei muito, acho que mais de 2 anos eu fiquei atrás disso. Porque dá trabalho, porque você tem que procurar alguém sério para te falar sobre isso. Então, não há necessidade, o meu mentor sempre fala para mim, não há necessidade de você saber quem eu sou. E não há necessidade das pessoas ficarem vendo a sua figura e saber quem você é. O importante é o teor da mensagem, é o que você vai fazer com ela, é o trabalho que você vai fazer. Como você vai usar isso, para o bem ou para o mal? É para o bem. E aí a sua imagem não pode se sobrepor à mensagem. Então, se eu ficar assim, do jeito que eu estou, escondidinha, é melhor que seja assim. Desde que a mensagem chegue. E ela só vai chegar para quem precisar ouvir. Não vai ser pela vaidade, não vai ser pela beleza ou não, ou feiura, o que seja, tanto faz. Entende? Não é a figura que tem que chamar a atenção. E o meu mentor disse sempre pra mim, você não precisa saber quem eu sou. Um dia você vai saber, agora não é a hora. Ele sempre fala. E aí eu não sei quem ele é. Eu sei a figura dele um pouco, assim. Mas isso não quer dizer nada porque os espíritos podem assumir outras figuras. Entende? Só para você poder, porque para mim fica muito ruim se eu não tiver uma figura vendo, assim, às vezes eu preciso ver a imagem, então fica assim. Então não sei quem ele é. E ele falou que não tem a menor importância. E eu fui estudar sobre isso, conversei com alguns espíritas, eles falam que quando o médium não tem grande experiência e começa a falar que está conversando com essas figuras muito importantes, muito imponentes, normalmente ele tá mal acompanhado. Não é um mentor, porque, de novo, né, a mesma coisa. Primeiro que se for uma figura muito importante, vamos supor que a pessoa conversa lá com o Chico, Tim Emanuel, né? E vamos supor que alguém começa a falar que o meu mentor agora é o Chico. Vamos supor, tá? É para usar uma figura importante, grande. É mentira. Entendeu? Às vezes não tem nada que ver, né? Entende? Então, é isso que eu queria dizer, tá? Então, pessoal, é isso. Vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado. As mensagens estão todas aí nesse vídeo. Eu deixei no só porque eu achei melhor, tá? Deus abençoe vocês, a todos nós, a mim também, né? E o nosso planetinha lindo, maravilhoso. Vamos fazer orações, quem puder, tá bom? E eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Não gosto muito de ficar pedindo essas coisas não, tá? Na verdade, o que eu quero dizer é assim, quer se inscrever, se inscreve. Quer deixar like, deixa. Quiser comentar também, bem. E se quiser se tornar membro, gente, ninguém é obrigado a nada. Quem sou eu pra obrigar alguém a alguma coisa? De jeito nenhum, tô fora. Tá, mas eu vou falar, né? Se vocês quiserem apoiar o canal como membro, vai ser legal. Bom pra mim, pro meu trabalho, tá? Porque eu não ganho nada com isso. Então, se quiser dar apoio, beleza. Não vou obrigar ninguém a nada. Detesto essa obrigação. Mas está dito. Eu agradeço vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo no coração.